Deus, porque Tu tem me dado, meu Pai. Eu agradeço, Senhor, por mais este dia, Pai. Glória a Deus, aleluia. Que Tu possa, Senhor, usar o nosso pastor na palavra, meu Deus. Usa ele, meu Pai. Abençoa ele grandemente. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Quem está muito alegre com Jesus, você está alegre com o nosso Deus. É uma alegria, né, irmão? Nós estar reunidos para nós receber da mensagem de Deus, da palavra de Deus. Estamos vivendo o 7º dia deste propósito, o clamor da resposta divina. Amém? Quem crê no milagre, irmãos? Deus já tem dado milagre para nós, sim ou não? E nós vamos receber muito mais das mãos do Senhor. Então olhe para o irmão com muita educação, diga: fique ligado, porque Deus vai falar com você. O Senhor vai falar ao teu coração. Queridos, eu vou ministrar a palavra primeiro, depois eu volto orando com os irmãos. Abra aí as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São João. Nós vamos ler o capítulo 6 e o versículo 26. Primeiramente, João, capítulo 6, o versículo 26. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: Jesus respondendo, disse-lhe: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Agora vamos ler João capítulo 12, o versículo de número 18. Evangelho segundo escreveu São João, agora no capítulo 12 e no versículo 18. Toda honra e glória dada ao Senhor. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. E disseram-lhe, pois, os fariseus entre si: vede que nada aproveitai, eis que todos vão após ele. Levante as mãos, diga: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Pode tomar o assento, irmãos, e eu peço que os irmãos fiquem ligados e sentide da glória a Deus, dê glória a Deus, exalta o Senhor. Queridos e amados irmãos em Cristo, os dois textos que nós temos aqui em mãos está falando de uma busca ao nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira passagem do Evangelho de João, capítulo 6 e o versículo de número 26, alguns versos antes do verso 26, nos informa que Jesus estava em um lado do mar, diante do mar da Galileia, que também era chamado de mar de Tiberíade, e a palavra diz que ele partiu para o outro lado do mar, e uma grande multidão, ela o seguia, porque via os sinais que ele fazia. Aquela multidão que seguia o mestre, seguia ele por causa dos sinais. E quando eu falo dos sinais, eu estou falando dos milagres que Jesus operava. Jesus curava, Jesus libertava,
Jesus expulsava os demônios, e aquela multidão lhe seguia por causa dos sinais. E a palavra diz que Jesus, diante do mar da Galileia ou do mar de Tiberíade, Jesus ele subiu ao monte e ali ele assentou com seus discípulos. Mas quando Jesus ele levanta os olhos, ele vê uma grande multidão que se aproximava dele, uma grande multidão que vinha a ter com ele. E Jesus, irmãos, ele começa a ensinar aquela multidão. Jesus começa a trazer a sua palavra, o seu sermão, e a palavra diz, irmãos, que vai chegando o finalzinho da tarde, o sol vai se impondo. Jesus ele fez ali uma pergunta para experimentar um dos discípulos chamado Filipe. E a pergunta que Jesus fez a ele foi: de onde compraremos pão para nós dar de comer a esta multidão? A palavra diz, irmãos, que diante da pergunta de Jesus, Filipe ficou atônito, dizendo: aonde nós compraremos pão para nós dar para essa multidão? Aonde é que nós encontraremos pão para alimentar este povo? A palavra diz, irmãos, que um segundo discípulo, por nome de André, ele se aproxima de Jesus e vai apresentar a Jesus um rapaz, um moço, que estava no meio da multidão, e aquele rapaz, ele trazia 5 pães e 2 peixes no seu cesto. Irmãos, Jesus, ele vai agora mandar os discípulos, mandar a multidão se assentar na relva, e a Bíblia diz que ali havia muita gente, havia quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Quando Jesus, a palavra diz que quando a multidão se assenta, Jesus ele pega aqueles pães, aqueles peixes, e ele dá graças a Deus e ele multiplica. E ele dá na mão dos discípulos, cada um tomou o seu cesto, e a Bíblia diz que eles deram para a multidão, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Mas quando chegou a tardezinha, os discípulos eles entraram no barco e foram para o outro lado. Jesus ele ficou ali, irmãos, ainda despedindo a multidão. E os discípulos, enquanto os discípulos iam navegando, Jesus ainda ficou despedindo aquela multidão. E a palavra diz que quase já no começo da noite, ali da vigília da noite, Jesus ele vai andando sobre as águas. A Bíblia diz que os discípulos ainda estavam navegando sobre as águas do mar da Galileia, ou das águas do mar de Tiberíade, e Jesus vai até o encontro do discípulo andando sobre o mar. Quando os discípulos viram, ficaram espantados, achando que era um fantasma. Você vai perceber, irmãos, que o versículo 22 vai narrar o acontecimento do dia seguinte. Jesus agora está do outro lado com seus discípulos no outro dia, e aquela multidão que tinha lhe procurado no dia anterior está lhe procurando novamente. Só que aquela multidão, eles não estão procurando Jesus, mas pelo mesmo motivo. A Bíblia diz que eles estavam procurando Jesus pelos sinais que Jesus fizera. Só que agora eles estão procurando Jesus por causa de outro motivo, porque agora eles comeram do pão, eles viram que Jesus multiplicou o pão e os peixes. Agora a intenção de procurar Jesus já não é pelos sinais, agora é por causa do pão que eles comeram e saciaram. Irmãos, aquela mesma multidão, ela chegou até Jesus
Primeiramente, ela foi no lugar anterior onde Jesus estava e não encontrou. E elas viram muitos barcos ali, entraram naqueles barcos e foram ter com Jesus no outro lado. E a palavra diz, irmãos, que quando eles chegaram do outro lado, eles vão começar a indagar o mestre: mestre, ontem nós te procuramos e hoje o senhor está em outro lugar. Nós estava à sua procura. Irmão, Jesus, ele percebeu que aquela multidão lhe procurava não pelos sinais, mas aquela multidão lhe procurava por causa do pão. Diga, do pão. Aquela multidão agora, a primeira intenção dela era por causa dos sinais, era por causa dos milagres. Mas quando a multidão percebeu que Jesus não operava só milagre, não curava só o cego, libertava os oprimidos, mas ele também tinha poder de dar pão, ele tinha poder de multiplicar o pão, a intenção da multidão em procurar Jesus mudou. E a Bíblia diz que Jesus percebeu que aquele povo estava ali buscando por causa dos interesses próprios. Diga, interesse próprio. Aquela multidão estava buscando Jesus porque eles perceberam que em Jesus havia possibilidade dos seus interesses pessoais serem correspondidos. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Queridos, eu quero que você dê glória. E a Bíblia diz que Jesus agora vai olhar para aquela multidão e vai dizer: vocês não estão me procurando pelos sinais. Jesus vai afrontar aquela multidão, vai confrontar elas e vai dizer: vocês estão me procurando porque vocês comeram pão. Jesus que está confrontando aquela multidão, dizendo: vocês estão me procurando agora, não é porque vocês querem que eu cure vocês, que eu opere milagre, que eu faça maravilhas, é porque vocês encheram a pança. Diga comigo, vocês encheram a pança e vocês querem comer de novo. E quem está falando isso aqui, mano, não é pastor Nailson não, olhe para cá, é Jesus. Jesus está falando para os discípulos, para aquela multidão que foi procurar eles, e eles não estavam ali pelos sinais, mas sim porque comeram pão. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: olha, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. E se nós aplicarmos hoje, a gente vai ver uma realidade disso, irmão. O pensamento e interesse da multidão não mudou. Você vai perceber que quantas pessoas hoje buscam a Deus apenas para satisfazer os seus próprios interesses. Quantas pessoas elas estão na igreja porque entenderam, se elas orar, Deus vai dar uma casa, então elas estão ali só pela casa, elas estão ali só pelo carro que Deus pode dar, elas estão ali apenas pela porta de emprego que Deus pode dar. Eu não estou dizendo que isso seja errado, mas a intenção de buscar Jesus não pode ser essa. Quem está comigo, levante a mão. O motivo de buscar Jesus não pode ser só coisas materiais. O interesse de buscar a Deus não pode ser focado apenas naquilo que eu quero, naquilo que interessa a mim mesmo. Porque aonde fica a vontade de Deus, irmãos, em tudo isso? Jesus, ele vai confrontar aquela multidão. E eu quero trazer aqui uma palavra, que quando aquele povo, ele é confrontado por Jesus, eles deixam de seguir. Sabe por quê? Porque quando a verdade é pregada, os interesseiros vão embora. Repita comigo: quando a verdade é pregada, quem está por interesse não fica, irmão. Isso é qualquer lugar, isso é qualquer segmento religioso. Quem está pela verdade permanece, quem está pela verdade fica. Quem está porque quer morar no céu não vai embora, mas quem está por interesse, quando a verdade é pregada, diga comigo, ele corre. Isso é uma realidade. E quando eu falo isso aqui, irmão, eu não estou
afrontando ninguém. Quem está comigo, levante a mão. Eu estou falando de uma realidade que existe. Agora eu quero juntar essa primeira parte com esse segundo capítulo, João capítulo 12, versículo 18. Jesus está entrando em Jerusalém com a entrada triunfal. A multidão estende ali ramos, ele entra assentado no jumentinho. O povo começa a glorificar a Deus, e a multidão começa a lhe glorificar. E no versículo 18 o texto diz: pelo que a multidão saiu ao encontro, porque a multidão tinha ouvido que ele fizera esses sinais. Você percebe que a multidão aqui, a multidão de João 6, 26, primeiramente estavam pelos sinais. Depois que viram a multiplicação do pão, diga comigo, encheram a pança. Depois que eles encheram a pança, o interesse mudou. Não era mais sinais. Nós não estamos mais pelos sinais, estamos agora pelo pão. Diga, pelo pão. Então a multidão de João 6, 26 estavam pelo pão, apenas pelo bem material. Mas a multidão de João capítulo 12, versículo 18, estavam ali por causa dos sinais. Então nós temos aqui dois comportamentos aqui, irmãos. Eu não posso dizer se é a mesma multidão, pode também ser composta ali estava composta outras pessoas, porque não é o mesmo povo que seguia Jesus para toda parte. Então sempre havia mistura de novas pessoas. Então a multidão de João 12, 18 estavam ali, saíram ao encontro do mestre por causa dos sinais. Irmãos, e agora eu quero que você entenda por que nós buscamos a Cristo. Olhe para o irmão e diga: por que nós buscamos a Cristo? Qual é a intenção de estarmos buscando a Jesus? Isaías, ele nos exorta a buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar, invocarmos a Ele enquanto Ele está perto. Todo ser humano precisa buscar ao Senhor. Agora, quais os motivos que estão nos levando a buscar a Deus? Olhe para mim. Se eu disser para você que todas as pessoas estão buscando a Deus pelo mesmo motivo, eu estou cometendo aqui um equívoco, porque nem todas as pessoas estão buscando a Deus pelo mesmo motivo. Eu quero mostrar para você aqui pessoas que buscaram a Jesus, mas buscaram por motivos diferentes. O primeiro foi Herodes. Diga Herodes, bem forte, Herodes. Herodes buscou Jesus? Sim. Herodes ouviu falar de Jesus por intermédio dos magos. Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 4. Mas o desejo de Herodes era buscá-lo por ciúme, porque tinha inveja e queria matá-lo. Herodes buscou Jesus, mas não era para encontrá-lo, era para matá-lo, porque ele tinha inveja daquele menino que havia nascido como Senhor e Salvador da humanidade. Diga comigo, Herodes estava buscando por outras intenções. Nós temos também aqui os magos. Os magos, eles buscaram a Jesus, ouviram falar de Jesus por meio das profecias e por meio da estrela, e aqueles magos decidiram buscar Jesus para quê? Para adorá-lo. A prova que quando eles encontram o menino e Maria e José, ele vai dizer: nós viemos aqui adorá-lo. Então a intenção dos magos em buscar Jesus era para adorá-lo. Você percebe que o motivo de Herodes era um e o motivo dos magos era outro. Diga, não é o mesmo. Agora nós temos aqui, irmão, o cego de Jericó. O cego de Jericó, ele buscou Jesus.
ele ouviu falar de Jesus por intermédio da multidão, porque ele estava na beira do caminho, e a multidão ia passando, e nós sabemos que a audição do cego é muito mais elevada, ele consegue ouvir com muito maior facilidade, e ali ele começa a ouvir falar de Jesus por meio da multidão, e ele desejou buscá-lo a fim de ser curado, e ele começa a clamar, e o Senhor vai lhe socorrer, e a misericórdia de Deus alcança aquele homem. Qual é o motivo do cego de Jericó buscar Jesus? Porque ele queria a cura, ele queria o milagre. Você vai perceber que o motivo de Herodes em buscar Jesus era um, o motivo dos magos em buscar Jesus era um, o motivo dos cegos de Jericó buscar Jesus era um, e agora nós temos os fariseus. Os fariseus também buscaram a Jesus, ouviram falar de Jesus por meio dos seus milagres, e eles buscavam a Jesus para quê? Para acusá-lo, diga acusá-lo. Os fariseus estavam diante de Jesus para quê? Para acusar. Cada milagre que Jesus fazia, eles procuravam ocasião para acusar. Disseram até que Jesus expulsava demônio por meio de Satanás, mas Jesus expulsava demônio pelo dedo de Deus, irmão, pela autoridade de Deus, porque a intenção dos fariseus em buscar Jesus era para acusá-lo, diga acusá-lo. Irmãos, os principais sacerdotes também, eles buscaram a Jesus. E qual era o motivo deles buscarem a Jesus? Eles ouviram falar de Jesus por meio dos fariseus, por meio dos fariseus, e decidiram buscá-lo a fim de prendê-lo. Os fariseus buscavam Jesus para quê? Vamos lá ouvir, para a gente pegar alguma palavra dele e nós prender este homem, porque se este homem ficar solto, não vai sobrar para o povo, não vai ouvir mais nós, o povo só vai ouvir ele, porque ele opera milagre, ele opera maravilha. Então os fariseus, os sacerdotes, eles queriam prender a Jesus. Agora nós temos a multidão. A multidão, ela buscava Jesus para quê? Porque ela ouviu falar de Jesus por meio das suas obras. Irmão, em todo lugar se falava de Jesus naquela época. As pessoas comentavam. É como se fosse hoje uma fofoca bem elaborada. Assim era a fama, irmão. Todo mundo falava de Jesus. Eu acho que em toda esquina alguém comentava: rapaz, tu viu? Ontem apareceu aqui o homem de Nazaré e curou o fulano, salvou o fulano, fez um milagre na vida do ciclano. Então era algo que era muito falado, irmão, era muito divulgado, e a multidão corria atrás de Jesus mesmo, e a multidão decidiu buscá-lo para saciar a sua fome e receber o seu milagre. Então eu volto para João 6,26. Primeiramente o povo buscou pelos sinais, depois buscaram pelo pão que comeram. Diga, por causa do pão que comeram. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado em saber qual é a nossa maior motivação de nós estarmos buscando Jesus. Será que nós estamos buscando a Jesus pelas coisas espirituais, pela sua graça, pela sua salvação, pelo seu poder, pelo seu plano maravilhoso de salvação para o homem? Ou será que nós somos materialistas e estamos tendo interesse de buscar a Jesus apenas para Ele satisfazer a nossa própria vontade? Quem está comigo, levante as mãos e dê glória. Irmãos, Maria também buscou a Jesus. E qual era o motivo de Maria buscar Jesus? Ela ouviu falar de Jesus por meio do seu ministério, e ela decidiu buscá-lo para
aos seus pés e o adorá-lo, irmão. Qual era a intenção dela? Porque ela queria adorá-lo verdadeiramente. Ela queria se prostrar diante dele verdadeiramente. Quem pode levantar as mãos e glorificar a Deus? E qual é a conclusão disso aqui? Qual é a conclusão dessa palavra? Estamos nós buscando a Cristo da maneira certa? Será que nós estamos buscando Jesus pelos motivos corretos? Ou será que nós estamos buscando Jesus pelos motivos errados? Porque a intenção da multidão de João 6,26, Jesus vai confrontar eles e dizer: ó, vocês estão me buscando, não adianta vocês quererem me enganar, que eu sei, eu conheço vocês. Jesus olhando para a multidão dizendo: eu sei qual é a intenção de vocês, eu sei que vocês vieram aqui, vocês nem dormiram direito, ficaram me procurando, mas eu sei qual é a verdadeira intenção. Vocês vieram pelo pão. Diga misericórdia. Diga comigo, misericórdia. E quantas pessoas hoje, irmão, quantas igrejas estão superlotadas aí, que pessoas estão buscando Jesus apenas pelo pão, apenas para satisfazer os seus próprios interesses, e não o interesse de Deus, irmãos. Se eu estou buscando Jesus apenas para satisfazer o meu próprio interesse, aonde fica a vontade de Deus nisso? Aonde é que está a vontade de Deus nisso, irmão? Que a vontade de Deus é que tem que ser a prioridade em nossa vida. Levante as tuas mãos. A palavra de buscar primeiramente o reino de Deus, não é para buscar o pão, não é para buscar o que é material. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e o que nós precisamos será acrescentado. E o que é que vai ser acrescentado? Não é carro, não é casa, não é apartamento, não é um navio, não. O que vai ser acrescentado é o pão de cada dia e as vestes. Jesus não vai deixar faltar nem as vestes e nem um pão de cada dia. E ele mesmo vai dizer: você não deve se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã traz o seu próprio mal. Vocês devem olhar para os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, mas o Senhor cuida de cada um deles. E Jesus ainda disse mais, que nós valemos mais do que as aves do céu, nós temos mais valor do que elas. Então olhe para o irmão e diga: não ande preocupado, não deixe de dormir pensando no dia de amanhã, porque há um Deus que cuida de você, há um Deus que cuida da sua vida, há um Deus que cuida da sua casa, irmão. Agora olhe para mim aqui, olhe para cá, para os meus olhos verdes. Qual a verdadeira razão que nos leva a buscar Jesus? Olhe para o teu irmão aí, olhe para ele agora com muita alegria, diga: qual é a razão que nos leva a buscar Jesus? O que é que está te motivando em buscar Jesus? O que é que nos motiva em buscar Jesus? Não, pastor, eu estou buscando Jesus porque o meu filho está na droga e está para lá de Bagdá. Então a intenção é humana, é material. Mas se eu dissesse: não, eu estou buscando a Deus, eu estou cheio de problema, eu tenho várias causas para Jesus resolver, mas eu estou buscando Ele por aquilo que Ele é. Porque se eu busco a Ele por aquilo que Ele é, e eu reconheço que Ele é Senhor na minha vida, eu posso esperar que Ele está pronto para agir em todas as áreas da minha vida, em todas as áreas que eu precisar. Levante as mãos, busque ao Senhor por aquilo que Ele é, entrega tudo nas mãos de Deus, que Ele vai agir na tua vida, irmão. Ele vai agir na tua casa, Ele vai agir na sua família. Então, por que nós estamos buscando? Eu estava meditando nesta palavra e o Espírito Santo de Deus me instruiu a trazer, para que a gente possa refletir nisso, irmão. Qual é a verdadeira intenção de estarmos buscando a Jesus?
Porque temos que ter um motivo de estar buscando. Irmãos, quando nós buscamos a Jesus por aquilo que Ele é, nós se deleitamos nele. Diga, nós deleitamos nele. Nós confiamos nele. Nós depositamos a nossa confiança nele. Nós entregamos a nossa vida a Ele e nós não duvidamos, porque sabemos que o nosso Deus é um Deus que tudo pode fazer. Levante as tuas mãos. Levante a mão bem alto e diga: o nosso Deus, Ele pode fazer. Você acredita que Deus pode fazer na tua vida o milagre que você vai buscar hoje? Você acredita que Deus pode fazer o milagre que você veio buscar hoje da mão de Deus, irmão? Quem acredita, levante as tuas mãos. Deus, Ele pode fazer o milagre. Deus, Ele pode fazer o milagre. Qual a verdadeira razão que nos leva a buscá-lo? Devemos buscar a Jesus não apenas por aquilo que Ele pode fazer, porque Ele pode fazer tudo. Se Ele quiser, Ele pode tirar o teu filho daqui a pouco das drogas e trazer para a presença dEle. Se Ele quiser, Ele pode, irmão. Ele pode tocar naquela amizade maldita que está levando o teu filho para a droga, para a prostituição. Ele pode dar um basta nisso. Se Ele quiser, Ele pode dar um basta naquela ameaça que está tentando destruir a tua vida. Se Ele quiser, Ele pode dar um basta naqueles demônios que estão lutando para perturbar a tua casa e a tua família. Agora levante as tuas mãos. Nós estamos buscando Ele por aquilo que Ele realmente é. Levante as mãos assim, dê glória, dê o melhor glória que você puder. Diga: eu estou buscando a Jesus por aquilo que Ele é. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu instrutor, Ele é o meu guia, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é Deus que pisou na cabeça da serpente. Ele é Deus que me dá vitória. Ele é Deus que está comigo na prova, na bonança, na dor, na saúde, na prosperidade, na miséria. Ele está comigo e Ele é um Deus que me faz mais do que vencedor. E nós somos mais do que vencedor. Quem pode levantar as mãos e receber o que eu estou entregando neste lugar? Ele é Senhor da nossa vida, irmão. Pastor, o senhor está falando que é errado eu buscar a Deus? Não. O que eu estou falando é buscar a Deus por motivos errados. Nós devemos buscar a Deus sim, em todos os momentos, todos os dias da nossa vida, mas buscar a Ele pelos motivos certos. Nós não estamos porque nós enchemos a barriga, nós estamos porque reconhecemos que Ele tem todo o poder no céu e na terra. Levante as mãos e dê glória. Eu quero convidar você a ficar em pé agora, que eu quero orar. Nós vamos clamar a Deus agora, buscar a face do Senhor, porque Deus tem uma resposta para entregar. Os irmãos da live, Deus abençoe. Fica aí na paz do Senhor Jesus. Pode concluir. Glória a Deus. Mano Daniel, faz aqui um louvor. Glória a Jesus. Irmãos, liga o